Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós, amém? Nesse dia, nos dando força, coragem, né? Sabedoria, discernimento e força no Senhor. E temos certeza que iremos passar por isso para que o nome do Senhor seja glorificado, não é verdade? Gênesis 41, do versículo 29 ao 30 e depois do 33 ao 49, tá bom? 41, de 29 a 30, e depois Gênesis, aí mesmo, do 33 ao 49. O 29 e 30 do capítulo 41 diz assim: Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Vou fechar aqui a janela por causa do barulho. Vou repetir aqui, irmão. Gênesis 41, 29 e 30 diz assim: Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Aí depois o 33 a 49. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolha o cereal debaixo do poder de Faraó para o mantimento da cidade e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharemos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão, e o pôs na mão de José, e fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia, que lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e juntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Então, irmãos, eu li agora com vocês Gênesis 41, do versículo 29 ao 30, depois do 33 ao 49. O que a gente vê nesse texto? Nós vemos aqui o momento que Faraó constitui José como governador do Egito, né? Um homem poderoso que só quem estava acima dele era Faraó. Faraó deu a ele a autoridade de administrar tudo, né? Para cuidar de todo aquele momento que iria passar segundo o sonho de Faraó, período de fartura e período de escassez, né?
e sem dúvida nenhuma não havia outro homem além de José para poder estar atuando naquele momento, né, irmãos? Então, eu pergunto, será que José era um homem sortudo? Será que ele foi colocado ali por uma questão do acaso, né? Será que realmente era uma situação que a linha do homem, né? Nós não acreditamos nisso, né? Faraó não tinha outra pessoa para indicar, por exemplo, não tinha outra pessoa que pudesse dar a ele um entendimento para a solução daquele momento, né? Se você prestou então atenção aqui nos versículos que lemos, você vai notar que José, né, ele recebeu orientação de Deus, ele recebeu direção de Deus. E ele estava ali não por causa de outras condições ou outras situações inusitadas, mas ele estava ali porque a mão de Deus tinha colocado ele, tinha guiado ele até aquele momento, né? Tinha conduzido ele para que ele pudesse estar assumindo aquela função, né? Então, é importante isso. Ele até disse no conselho que ele deu para Faraó que ele escolhesse um homem ajuizado, né? Um homem ponderado, um homem sério, controlado, maduro, né? Para poder assumir aquela função. E Faraó viu nele isso. E se a gente observar na história de José, o que mais nos chama atenção é que sempre aparece a frase, né? E Deus era com ele, e Deus era com ele, era com José. Então foi isso que o manteve ali no Egito, que o sustentou e o que levou ele até aquela posição tão importante naquele país, naquela nação tão importante. Na verdade, o Egito era uma referência para todas as outras nações. Era poderosa, tinha força bélica, tinha todas as condições para estar ali naquele momento, né? Como nação poderosa, e agora José assumindo uma posição muito importante naquele contexto, tá certo? Então, queridos, assim como José foi colocado como governador do Egito, você deve estar desempenhando alguma função, seja no trabalho, servindo na igreja ou até mesmo sendo pai e mãe. Nessa sua posição, como você tem agido? Você tem critérios? Aqueles que estão ao seu redor consideram-no uma pessoa sábia? Não sei quais suas respostas a essas perguntas. Se não forem positivas, quero desafiar você a olhar um pouco mais para a vida de José. Ele não nasceu sábio e criterioso, mas o temor do Senhor fez com que essas características fossem desenvolvidas nele, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Então busque em Deus tais qualidades. Então não olhe para o sucesso do José, mas para seu relacionamento com Deus. Então, José foi colocado ali, foi guiado por Deus. Deus é que fez isso. Então, o temor ao Senhor é que vai conduzindo as nossas vidas. A gente fica muito preocupado, né, com o nosso futuro, com os nossos sonhos, que nesse instante foram frustrados, né, e de alguma forma interrompidos. Mas a gente precisa lembrar que o nosso caminho é feito pelo Senhor. A nossa história, a nossa vida, tudo que precisamos, tudo que necessitamos vem da boa mão do Senhor. Então nós precisamos estar realmente entendendo a vontade de Deus a cada dia. Amém? Então fica com Deus, um Abacuque bem forte para todos. Tchau, tchau. Boa tarde, irmãos. Que a preciosa graça de Jesus esteja sobre todos nós. Amém? Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus possa estar abençoando, fortalecendo, né, cada um em nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Estamos agradecidos a Deus por todos vocês que entraram aí, participando conosco.
dessa live, meu boa tarde, né? E que a graça de Deus esteja com todos vocês, tá certo? Então vamos continuar aqui, nós estaremos meditando em Atos 12, do versículo 1 ao versículo 12, ok? Atos 12, do versículo 1 ao versículo 12, e espero que a gente consiga completar nossa live aqui sem problemas, né? Alguns já estão encontrando problemas na sua internet. Realmente hoje, o dia de hoje, a internet não tá legal, tá certo? Mas vamos em nome de Jesus, vamos seguindo em frente aqui. Atos 12, de 1 a 12. Vamos ver se eu consigo escrever, né, esse texto aqui. Atos 12. Não, até o 19. De 1 a 19. Isso, deu certo. Atos 12, de 1 a 19, queridos. Vamos ler esse texto aqui em nome de Jesus. Então vamos orar. Vamos ler, quer dizer. Vamos ler aqui, Atos 12. Diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha que legal. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te a calça e as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe mais antes uma visão. Depois de ter passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo apartou dele. Então Pedro, caindo em si: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem mesmo o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinais com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para o outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, sendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Que bom, queridos, que a gente pode ler a palavra de Deus e meditar nela nessa tarde. Eu queria falar sobre isso, né? Por que Deus
Por que que Deus responde algumas orações e outras não? Você já fez essa pergunta? Por que que algumas orações são respondidas e outras não? Por que que certos problemas, né? Alguns são livres de alguns problemas e outros não, né? Porque às vezes a gente fica assim, fulano não tem mais esse problema, eu ainda tenho, né? Eu ainda sofro com isso, né? Tem ainda aquele questionamento que é um pouquinho pior, quando parece que as coisas boas só acontecem com os outros, não acontece com a gente, né? E quando olhamos à volta e parece que Deus atende a oração de todos, menos a nossa. Não sei se você já teve essa sensação, né? E a pergunta é, o que que faz a diferença aí, né? O que que é diferente? Ele é melhor do que eu? A oração dele é mais poderosa, né? Fulano tem mais intimidade, eu não tenho tanta intimidade com Deus. O que é que eu tenho, né? Então muitas vezes fica esse questionamento da nossa parte no intuito da gente descobrir o que está acontecendo, né? E aí então a gente vem aquela questão, a gente começa a avaliar, né? Será que é falta de fé da nossa parte, né? Será que o nosso relacionamento com Deus não está bom, né? O que é que está acontecendo que provoca essa diferença e a gente não consegue entender por que Deus faz com alguns, responde a alguns, livra alguns e a gente não, né? Bom, queridos, muitas vezes a gente tira conclusões precipitadas. Vou começar por aqui. Muitas vezes a gente julga muitas situações, não é verdade? A gente julga muitas pessoas, a gente julga a gente mesmo. E muitas vezes pode ser sim, pode ser que você está com seu relacionamento com Deus não está bom, né? Pode ser pecado não confessado, né? Pode ser também isso. Eu não estou dizendo que isso não atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Com certeza atrapalha, né? Mas a gente precisa entender que não é só isso que nós podemos avaliar dessa forma a situação e pronto. Já temos uma resposta para por que Deus está não respondendo ou não nos livrando. Não é tão simples assim. Vamos supor que você está bem com Deus, você tem caminhado, né? Você tem sido sincero, você tem sido uma pessoa aprumada na obra de Deus, na vida com Deus, né? Mas Deus não responde a sua oração. E aí? Então quer dizer que já não tem mais a resposta da falta de fé, já não tem mais a resposta como falta de relacionamento com Deus, não é verdade? E aí, como responder a isso? Como a gente trazer paz ao nosso coração diante de situações assim? Bom, nós temos que entender, irmãos, uma coisa. Deus, ele age de forma diferente com cada pessoa, tá certo? Deus age de forma diferente com cada pessoa. Por que que Deus faz isso? Porque Deus, ele sabe lidar com cada um de nós, irmãos. Você já reparou que quando a gente lê as histórias bíblicas, né? Quando Deus ia confrontar os reis, ia confrontar, né? Os reis, confrontar as pessoas, né? Ele tinha um jeito de lidar com cada um. Ele nunca confrontava igual todo mundo, né? Com Davi ele tinha um tipo de relacionamento, com Salomão, né? Com Jó, né? Com Jó. Então veja bem, irmãos, não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo pacote de como que Deus vai agir. Deus sempre agiu de forma muito diferente. Cada um ele tinha uma forma de lidar, né? A gente vê isso em nós somos diferentes, nossos temperamentos são diferentes,
Nosso jeito de lidar com as coisas são diferentes. Não dá. Nossos filhos são diferentes. Não dá para falar assim, meus filhos são tudo igual. Não é. Não é. Cada um tem as suas peculiaridades, suas singularidades, seu jeito. Então, nós que somos filhos de Deus, e Ele é o nosso Pai, Ele sabe como lidar com cada filho. Então, Deus age de forma diferente com cada pessoa, pois nós não somos iguais uns aos outros. E os planos de Deus para nós também não são iguais. Eu vou falar uma coisa aqui, que às vezes a gente fala, a gente entende, mas a gente sabe que não é bem assim. Quando o pai fala assim, a mãe fala assim, eu trato meus filhos igualzinho. Não trata. Você não trata. Não pense que você trata, porque cada um é de um jeito. Entendeu? E a gente precisa entender isso às vezes, entendeu? Porque às vezes a gente quer justificar até para eles, mas eu tratei igual vocês. Não tratou. E se a gente aprender a lidar com cada um vai ser suprido da maneira que tem que ser. Entendeu? Não dá pra gente fazer um pacote das coisas, não. E Deus também não faz isso com a gente, irmãos. E é muito injusto da nossa parte começar a dizer para Deus que Ele, como a gente começou nossa live, né? Começar a questionar para Deus assim, Deus, o Senhor agiu com fulano assim, o Senhor trata ele assim, o Senhor respondeu a oração dele assim, por que você não faz isso comigo? Né? E aí a gente fica cobrando de Deus uma coisa que não dá para ser, irmãos. Não dá. Não dá. Não é assim que funciona. Olha, eu tenho plena certeza, assim, de uma coisa. A mensagem que eu falo aqui agora, para cada um, soa diferente. Entra no coração de forma diferente. Não entra igual. Não entra. Eu acho, assim, incrível, né? Essas coisas. Não dá, porque nós somos diferentes. Nós reagimos de forma diferente. Irmãos, se não for misericórdia de Deus todo dia conosco, irmãos, é só a Deus mesmo para nos dar esta graça todos os dias na nossa vida. Então, queridos, eu li esse texto aqui de Atos 12, por quê? Porque eu queria dar um exemplo aqui, Tiago e Pedro. Aqui no que nós lemos fala de Pedro, né? Mas Tiago e Pedro, eles eram apóstolos de Jesus. Eles eram fervorosos, eles eram dedicados, mas eles tinham planos distintos, né? Deus tinha planos distintos para cada um deles, né? Permitiu que Herodes matasse Tiago e proporcionou livramento para Pedro. Não é incrível isso? Olha só, são dois apóstolos de Jesus, andaram com Jesus, eram carne e unha com Jesus. Pedro, Tiago e João, lembra? Pedro, Tiago e João eram os mais próximos de Jesus, estavam ali com Jesus o tempo todo, entendeu? Do círculo de relacionamento que Jesus tinha, Pedro, Tiago e João eram os mais próximos. Agora, aprove Jesus livrar Pedro da prisão, que ele seria morto. E Herodes ia matá-lo, mas Deus aprove livrá-lo, enquanto que Tiago não. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser morto. Não é diferente? Irmãos. Então Deus permitiu que Herodes matasse Tiago e proporcionou livramento para Pedro. Perguntamos-nos por quê? Qual a resposta? Por causa da soberania de Deus. Podemos não entender como Deus age, mas cremos que Ele escolhe o melhor para nós. Cada um tem a sua cruz para carregar e precisa estar disposto a fazê-lo. Confiar em Deus traz alegria, pois não existe maior satisfação do que cumprir o que Deus estabeleceu para nós. E em Atos 4, 29 a 31, a igreja e os apóstolos pedem por coragem e ousadia para anunciar a palavra de Deus. A Tiago, Deus deu tamanha coragem que ele preferiu morrer pelo evangelho, a pena entregar sua vida. Se Deus atender à sua oração, seja grato e fiel. E se ele não atender,
também seja grato e fiel. É aquela música que Fagner começou a cantar lá na igreja, né? Se Deus quiser, Ele pode curar, e se Ele também não quiser, Ele não cura, e Ele é Deus do mesmo jeito. Se Ele quiser atender a sua oração, Ele vai atender. Se Ele não quiser, continue servindo a Deus e fiel a Deus. Não é verdade? Não é todos os dias a gente ora e fala assim: Deus, muito obrigado por esse alimento, muito obrigado por estar suprindo e abençoando minha casa, obrigado por não estar faltando nada, obrigado por estar me protegendo. Agora eu te pergunto, e se alguma coisa dessas faltar, você vai continuar agradecendo a Deus? Eu acho que essa pandemia nos tirou tanta coisa, não tirou? Tirou o músico, por exemplo, a chance de tocar e cantar na igreja, de fazer aquelas coisas, né? Quantos estão, né, não podendo exercer isso? Quanto professor de escola bíblica tá sem poder dar aula, né? Assim, podemos fazer classes virtuais, como alguns estão fazendo. Mas eu pergunto, deixaram de ser cristão por causa disso? Deixaram de ser servos de Deus porque deixaram de fazer alguma coisa na igreja? Não. E nem podem achar que está faltando alguma coisa. Quer dizer, que você só é cristão se tiver isso? Você só vai servir a Deus se tiver isso? Então nós não estamos entendendo o que é o Evangelho, nem estamos entendendo quem é Deus. Nós queremos Deus mais pelo que Ele faz do que pelo que Ele é. Então cuidado, saiba discernir se você serve a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele faz. Porque no dia que Ele deixar de fazer algo na sua vida, então Ele deixará de ser seu Deus? Ele deixará de ter prioridade na sua vida? Irmãos, Deus não responde a oração porque Ele sabe muito bem, né, o que é melhor para nós. Muitas vezes a gente acha que aquilo é o melhor, que aquilo é o mais importante para as nossas vidas, mas não é. Às vezes Deus não permite certas coisas na nossa vida e nem quer que você a tenha ainda, porque talvez isso faria você sair do caminho dele, da vontade dele, de você ser mais humilde, de você reconhecer a grandeza de Deus. Paulo falou com Deus: tira esse espinho na carne, né? Que até hoje é uma pergunta que a gente faz: que espinho na carne é esse que Paulo tinha, né? Tem um monte de ideias aí, né? Cada um tem as suas ideias. Você pode achar aí na internet um monte de gente defendendo isso, defendendo aquilo, que isso era o espinho na carne de Paulo. Mas uma coisa, irmãos, eu sei que Deus, Ele sabe o que é melhor para cada momento, para cada situação das nossas vidas. Nada vai ser do jeito que a gente acha que tem que ser. Tem que ser do jeito que Deus quer. Não foi isso que Jesus ensinou? Não foi isso que Ele ensinou a Paulo? Minha graça te basta, Paulo. Né? Não vou tirar esse espinho na carne, porque é através disso que você está sempre na minha presença. E Jesus também, Jesus lá no Getsemane falou: Deus, tira de mim esse cálice, né, Pai? Tira de mim esse cálice. Mas que se não é possível, seja feita a tua vontade, né? Então a gente nós temos que entender isso, para que a gente caminhe na presença de Deus com aquela fé digna de um servo de Deus, que coloca Deus na posição certa. Ele é Deus e nós que somos servos, é nós que dependemos dele, não é Deus que depende da gente, né? Tudo depende de como que a gente vê as coisas, e a gente tem que passar pelo filtro de todas as coisas, a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso filtro, é Ele que é melhor do que a expressão filtro. Vamos colocar, a palavra de Deus são as lentes, né? Assim como eu estou usando esse óculos que me ajuda a ler, né? Uma lente que me ajuda a ler. Então, se a gente colocar a palavra de Deus como lente para a gente, Ele vai nos ajudar a ler as situações e as circunstâncias. E eu tenho certeza que quando a gente faz uma leitura com as lentes de Deus, com as lentes da palavra de Deus, a gente vai sempre adquirir gratidão, amor, louvor nos nossos corações. Eu queria te fazer uma pergunta: você teria condição, como servo de Deus, de passar pela mesma luta que Jó passou? Eu já fiz essa pergunta para mim.
Eu confesso, eu acho que eu não teria, não sei, eu não teria essa condição de passar pelo que Jó passou. Não sei não. Só a graça de Deus mesmo, entendeu? Então assim, Jó passou pelo que passou porque Deus falou, não, pode ir, eu conheço meu servo. E olha que Jó tinha muito que aprender, irmãos. Não fique achando que Jó não tinha mais nada para aprender, ele tinha muita coisa para aprender. E tanto é que ele termina no livro de Jó dizendo assim: se antes eu ouvia falar, agora meus olhos te veem. Irmãos, são dois sentidos muito diferentes. Lógico, cada um é importante aqui, é com sentido, mas quando ele usa a metáfora, meus olhos te veem, e ganha uma dimensão diferente, ganha uma grande diferença no relacionamento de Jó com Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como é importante às vezes a gente entender que não existe coisas simplistas, né? Existe sim as coisas de Deus acontecendo. Por isso não julgue os outros, viu, irmãos? Não julgue. Não julgue. Cuidado quando você fala de alguém. Eu queria contar uma história, vou contar aqui porque eu já li, vou contar do meu jeito. A história aqui falando sobre isso, de julgamentos precipitados, né? Era uma viagem longa de trem, né? E o trem estava até lotado, pessoas, carga, né? E tinha que ser uma viagem de 12 horas, irmãos. E quem já viajou de trem sabe que o trem tem aquele ritmo constante, né? Enfadonho, né? É um ritmo assim, se você não tiver realmente consciente que uma viagem de trem é uma viagem, né, enfadonha, cansativa, é lógico, durante o dia, enquanto o trem está viajando, passa por paisagens belíssimas, coisas maravilhosas, você tem que ficar olhando pela janela e apreciando aquilo tudo, é muito bom. Tem as suas vantagens, mas também tem suas desvantagens, porque é uma máquina que tem uma velocidade muito constante, né? Ela não acelera, ela não diminui, é aquele ritmo praticamente igual o tempo todo. Tem suas vantagens nisso, né? Mas só que essa viagem estava cheia, e todo mundo já cansado, enfadonho, logo doido para chegar ao destino, né? Todo mundo já com aquela coisa. E de repente, de noite, uma criança começa a chorar e não para de chorar, não para, já incomodando todo mundo, né? Todo mundo querendo dormir, todo mundo já estressado com aquela viagem, todo mundo já com aquela ânsia de chegar, e aquela criança começou a chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e a pessoa que estava com essa criança não dava conta de parar ela de chorar. Aí um desses passageiros ficou irritado, se levantou, foi lá, né? E estava lá o pai com a criança no colo, né? E ele tentando amenizar ali para ver se a criança parava de chorar e tudo, né? E aí esse homem chegou nele e falou assim: moço, como é que você não tem controle sobre esta criança? Cadê a mãe dessa criança? O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão atrapalhando? A viagem já está difícil e você aqui, e essa criança não parando, você não tem controle sobre ela. Aquele senhor pegou, olhou para aquele moço e falou assim: sinto muito, eu estou tentando controlar aqui, mas está tão difícil para ele, né, para nossa criança, como para mim também. Cadê a mãe? Cadê o homem falou assim: a mãe dessa criança está lá no vagão de trás, está no caixão. Eu estou indo levar meu filho para a casa dos meus parentes e enterrar minha esposa. Aquele homem, então, que foi lá cheio de empáfia, né, para poder tirar uma satisfação daquele senhor, ele pegou e falou: ele foi tão humilde, né, que pediu desculpa, me perdoa, eu não queria que isso acontecesse, mas aquele moço então estava irritado, falou: oh, me perdoa, eu julguei você precipitadamente, não sabia que estava acontecendo tudo isso.
Vamos fazer o seguinte, deixa eu ficar um pouco com a sua criança aqui, descansa um pouquinho, eu vou cuidar dela, né? Eu tenho aqui um lanche, eu tenho uma coisa aqui, e descansa um pouco, não deve estar sendo fácil para vocês. Então, irmãos, muitas vezes a gente julga as pessoas, a gente fala as coisas, mas Deus tem um propósito em cada um. A gente não sabe o que cada um está passando, a gente não sabe o que cada um está vivendo, e a gente precisa entender essas coisas. Nós somos muito bons para acusar e dizer assim as coisas, né? Mas a gente precisa entender a diferença das coisas. Deus sabe, irmãos, pode ter certeza, nosso Deus é o nosso Pai. É um Pai justo, é um Pai fiel, é um Pai que nos ama. E Ele nunca fará nada para nos prejudicar, irmãos. Nunca. Ele sempre tem o melhor. Pode ser que para nós não seja, mas para Deus é. Então confie em Deus, entregue para Ele, confie nele. Porque todas as coisas estão diante do Senhor. Pode ter certeza disso. Viu? Todas as coisas. Como disse Jesus disse, se você pedir pão para Deus, Ele jamais lhe dará pedra. É verdade. Se você pedir pão, Ele não vai te dar pedra. Tá certo? Então vamos orar. Em nome de Jesus, vamos confiar em Deus. Vamos dizer como Abacuque, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja uvas nas videiras, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Amém? Então fique com Deus, irmãos. Um grande Abacuque, bem forte Abacuque para todos. Tchau, tchau.